Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nessa aula 14, iremos continuar falando sobre o desenvolvimento de um jogo. E nas aulas passadas, a gente desenvolveu exatamente algumas telas importantes, e aí agora a gente vai fazer a parte de criação desse teste. Por exemplo, como se fosse, quando eu clico nessa opção aqui dos Lilianos, no Inacreditável Mar de Letras, ao clicar nesse ícone, nesse caso, ele vai diretamente direcionar para o jogo. Aí, obviamente, como é um jogo para crianças, precisa de instruções, alguns áudios importantes, por exemplo, podem ser adicionados, explicando exatamente como funciona exatamente a jogabilidade, né, por exemplo. Então, ele pode clicar nesse botão, ele vai direcionar para uma tela seguinte. Obviamente, eu não adicionei esse teste no build, então eu tenho que adicionar ele, então adicionar essa cena. E logo em sequência, eu vou precisar criar uma tela, como se fosse clicar nesse botão e direcionar justamente para essa tela. Então, como é que vai ser? Ele vai ser parecido com a tela, deixa eu ver aqui no Project, em Scenes, tem uma cena exatamente como se fosse o home, que é essa cena aqui. Eu vou aproveitar a estrutura, como se fosse realmente iniciando o jogo. Então, tem aqui a logo do jogo. É como se fosse realmente uma suíte, eu precisaria criar uma logo geral, como se fosse os Nerianos, por exemplo, e aí, em sequência, os desafios, né? No Inacreditável Mar de Letras é exatamente trabalhando com aquelas habilidades que eu listei, que é exatamente memória visual, aliteração, segmentação, rima e coordenação visomotora. Então, eu posso ter exatamente uma logo, duas logos, nesse caso, uma logo aqui geral, que eu não fiz, mas pode ser feita também, e depois especificando para cada uma dessas logos específicos do jogo, ou seja, ele vai iniciar uma tela como se fosse uma tela como essa, sem exatamente essas opções. Então, eu vou aproveitar essa estrutura desse jogo, dessa cena. É bom e interessante que a gente mantenha o padrão, né? Por exemplo, a logo está sempre nessa posição. Então, eu vou aproveitar a estrutura que já está pronta e salvar essa cena, por exemplo, para não ficar com uma logo diferente, né? Numa posição diferente. Então, eu vou vir aqui em cenas e colocar aqui como se fosse a tela do Home Teste 1. Como se fosse o primeiro teste, né, do jogo. Então, vou salvar essa cena e, obviamente, já começo a fazer a manipulação. Lembre-se que evite de fazer a manipulação antes de salvar, porque se você for modificar, essa cena também vai modificar também, que é a cena do home game. Então, tem uma cópia, olha só, esse aqui é o home e esse aqui é o home test 1. Então, eu posso alterar diretamente no home test 1. Bom, então, eu vou tirar exatamente esses botões, que não vai ser necessários. Talvez só um, vou deixar só uma aqui, a estrutura de um, que seria para entrar no jogo, né? Então, e o outro, esse bird, eu vou tirar. Bom, eu vou precisar aqui de um input. Eu posso depois criar uma forma mais inteligente, que poderia listar os alunos e depois selecionar esse aluno e criar, e fazer com que ele jogue a partir das informações cadastrais. Bom, então eu vou somente colocar um input para que a gente tenha exatamente essa cena gravada, e aí depois eu posso alterar depois, certo? Eu vou adicionar aqui um input field, que vai ser, eu poderia já aproveitar também, olha só, eu posso fazer dessa forma. Eu posso vir aqui no Resistor, pegar um desses inputs, por exemplo, o nome, input field name, copiar esse objeto, você pode fazer isso também, certo? E vir aqui na cena Home Test 1, e vir aqui na hierarquia, vir no Canva e jogar esse input dentro do Canva. Obviamente, ele vai colocar numa posição um pouco desinteressante, mas depois a gente edita isso. É só vir aqui, selecionando o objeto que você quer, nesse caso, e vir aqui na opção, né, nessa segunda opção, né, depois da mãozinha, e posicionar isso aqui no local adequado. Eu vou deixar aqui nessa posição, e esse button vou colocar mais para baixo, e também colocar ele aqui, como se fosse para iniciar o jogo. Obviamente, eu não coloquei a imagem no button, por exemplo, eu estou trabalhando apenas com ele vazio, né, uma UI Sprite, e eu venho aqui e adiciono exatamente a sprite que eu quero, que é o bar. Fazendo isso,
Aí você seleciona aqui essa opção de imagem, então você vai ter exatamente esse botão. Obviamente deixou de um formato estranho, é só você editar nessa outra opção aqui, que você pode editar isso, né? Olha só, deixa mais parecido com o botão. Bom, e eu vou deixar exatamente essa posição, talvez na posição 0 de X, tem que sempre estar centralizado, eu acho que seria interessante. Aqui também eu deixo na posição 0. Então, provavelmente o input também não esteja na posição 0, mas enfim. Aqui eu vou colocar ele na posição menos 80, eu sempre deixo números arredondados, é uma questão de padrão mesmo. 225, talvez 220, 210, a gente vai testando aqui. 200 é uma situação boa. Bom, e aqui eu vou colocar o nome do botão como se fosse para iniciar, né, o jogo. Por exemplo, ou jogar, por exemplo. Então, eu listaria esse nome do aluno, eu poderia melhorar depois esse input, onde tem o nome, mas eu poderia exatamente listar esse aluno como uma lista de opções de banco de dados que estivesse acessível. Como não está conectado com o banco de dados, eu vou deixar somente assim a cena, como se fosse planejando como é que seria ela. Logo em sequência, a gente pode fazer exatamente a seguinte forma. Onde tem o nome button resist, vai ser exatamente button play, que seria exatamente o nome jogar. Então, eu tenho aqui renomear esse texto para jogar. Feito isso, ele, ao clicar nesse botão, ele vai direcionar para uma cena, exatamente, que vai iniciar o jogo. Eu vou listar as instruções, como se fosse listando exatamente as informações, por exemplo, dizendo o que é que realmente é o jogo. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Então, eu vou salvar essa cena e vou criar uma outra cena aqui. Quando eu clicar no botão jogar, ele vai para essa cena. Então, qual seria? Eu vou aproveitar a estrutura do About, que é exatamente essa aqui, onde vou ter as opções aqui de colocar como se fosse seja bem-vindos ao jogo. Então, eu vou salvar essa cena como se fosse uma cena dentro do home test, como se fosse Helcom, né, por exemplo. Test 1. Essa cena, ele vai ser exatamente para dizer, seja bem-vindo, para dizer exatamente as instruções básicas do jogo. Por exemplo, então eu vou colocar aqui, seja bem-vindo. Força tela de instruções. E aí eu vou listar as instruções aqui, nesse texto. E vai ter também o botão votar, que ele vai votar para o home, para aquele que eu posso digitar, por exemplo, vamos supor, eu tenha selecionado o aluno e eu tenha desistido de jogar, por exemplo, aconteceu algum problema, eu posso votar para aquela tela e escolher outro aluno, por exemplo. Então, quando eu clico em votar, ele vai para essa cena, e aí eu vou ter também o botão avançar, depois que ele adiciona exatamente as informações básicas, né, de saber exatamente como é que joga. Então, eu vou deixar exatamente aqui o button comeback na posição 420. Essa aqui eu vou deixar na posição 420 também, só que nesse caso uma posição negativa e outra positiva. E mantendo exatamente a posição do eixo X de 350. Obviamente aqui seria o button advance, que é avançar. E aí eu vou também batizar o nome aqui de avançar para esse botão. Bom, então eu tenho exatamente voltar e avançar. Bom, e aí em sequência eu vou ter aqui esse texto, informação sobre o texto. Aí eu vou, ao invés de colocar, já vou colocar aqui já o texto em si. Eu não sei se eu consigo localizar esse texto lá na minha dissertação. Deixa eu ver se tem já. Não tem. Não tem na cidade. Eu acho que eu tenho isso aqui no meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Mas eu posso simplesmente já fazer exatamente listar aqui a informação com vocês, tá? Certo? Olha só. Qual a informação que nós temos na listagem? Então, tem assim, é na cidade. Obviamente, essas instruções estão escritas, aí poderia ser feita uma simulação aqui.
por exemplo, mostrar a cidade, por exemplo, ou até mesmo uma instrução em áudio. Então, talvez um áudio, uma imagem seria mais interessante do que só apenas o texto. Então, como não tive tempo de fazer isso durante o mestrado, por exemplo, eu só coloquei as instruções básicas, expliquei ao aluno, mas seria interessante se tivesse um áudio por trás aqui, explicando a situação, certo? Explicando exatamente o jogo. Então, é na cidade de Meridian. Isso faz parte também do enredo que você cria, certo? Então, é na cidade de Meridian que as crianças exercem a imaginação. A imaginação e se diverte com a história de três jovens e se diverte com a história de três jovens que passavam férias em um cruzeiro. Em um cruzeiro próximo por exemplo, próximo às ilhas de Nereida. Próximo à ilha de Nereida, nesse caso. Bom, aí aqui eu posso já aumentar um pouco a história, mas aí você pode tentar ver, né? Quando são surpreendidos, por exemplo, quando são surpreendidos, como aqui nesse caso a gente colocou uma pirata feminino, nesse caso a gente pode colocar aqui, são surpreendidos pela pirata. Eu posso colocar o nome da pirata aqui, por exemplo, pela pirata Joy. Bem americano, né? Mas vou colocar assim, certo? Pirata Joy, que naufragava pelo local. Olha só a narrativa, né? Como ficou interessante. Eu deveria criar um filme com esse jogo. Bem, naufragava pelo local. Mas, enfim, aqui a gente criou exatamente esses elementos da cultura pop, pensou, baseou exatamente nisso e criou todo esse enredo, né? Então, naufragava pelo local. Aí, nesse caso, em seguida, a pirata os convocou, né? Então, eu posso mostrar aqui também. Isso aqui em si é narrado, então poderia ter exatamente uma animação, pelo menos em vídeo, enfim, não sei. É possível fazer isso no Unity, mas eu acho que envolve muitos outros recursos que são mais avançados. Mas aí eu posso até ver se é possível também fazer isso durante essa sequência de vídeos, certo? Vamos lá. Então, em seguida, a pirata... Em seguida, a pirata os convocam, não sei se está certo, os convocou, na verdade, né? Os convocou para uma missão de recuperar o seu tesouro no fundo do mar de letras. Olha só a contextualização, né? Então, tudo isso é para que a criança ela se mergulhe nesse caso. Ela vai mergulhar realmente no jogo, mas ela vai mergulhar realmente na narrativa. Então, seu tesouro no fundo do mar de letras. Então, envolve um mistério, envolve aventuras aqui nesse caso, né? Então, a aventura começa quando os três jovens enfrentam perigos e lutam contra o tempo para desvendar e lutam contra o tempo para desvendar os enigmas presentes no fundo do mar. No fundo do mar. Pronto, então perfeito. Isso aqui está em texto, mas poderia ser exatamente um áudio explicando com a narrativa. Depois a gente pode pensar
exatamente como se fosse uma simulação, uma animação propriamente dita, certo? Bom, então aqui eu tenho exatamente essa cena, então já está construída. Aí depois que vai avançar, a criança ela vai escolher um dos personagens. Então eu vou criar também, vou pegar essa cena e salvar ela, e depois salvar essa aqui em scenes. Ela vai ser exatamente escolher um personagem. Então eu posso colocar aqui a cena como Charity. Eu acho que se é assim, eu acho que vai ser caractere, né? Que... Deixa eu ver como é que é personagem em inglês. Mas vou colocar como escolher um personagem. Pode ser. Enfim, vou deixar assim, mas depois eu renomeio. Acho que talvez não seja assim o nome em inglês. Bom, então eu vou escolher um personagem. Essa cena está salva como Charity. Eu vou vir aqui em texto, título, e vai vir exatamente a informação de escolha um personagem. Então, escolha um personagem. Então, eu vou ter essa informação aqui de escolher esse personagem, em sequência, vou pedir para selecionar essa informação. Por exemplo, selecione uma das opções, selecione um meridiano, né? Selecione um meridiano. E comece a aventura. E comece a aventura. A aventura no fundo do mar. Bom, então tem exatamente isso. Então você vai desvendar os mistérios da língua portuguesa, por exemplo, né? Desvendando os mistérios da língua portuguesa. Bom, então está bem contextualizado aqui, né, nesse caso, para a criança exatamente se animar, jogar, por exemplo. Então, vou deixar aqui na posição, no tamanho 18, para ficar uma linha só. Bom, então eu vou colocar os personagens aqui disponíveis, então eu vou lá vir novamente na minha pasta, vocês não estão vendo aí, mas tem exatamente esses elementos, eu acredito que não esteja aqui, mas tem 3 personagens. Eu precisaria baixar, mas isso aqui vai ficar para um próximo momento. Mas eu vou deixar aqui já as 3 opções, como se fossem os personagens. Então, eu vou adicionar, como se fosse adicionar 3 botões. Então, eu vou criar um botão aqui, um botão, outro botão. E aí, eu vou só colocar como exemplo, certo? Vamos supor aqui, eu vou adicionar um botão, um UI button. Já no formato do campo, por exemplo, como se fosse um personagem. Ele é um pouco alto, né? Assim, ele vai estar exatamente aqui, como se fossem as opções. Ele vai estar numa posição assim. E aí, ele como se eu tivesse o personagem, por exemplo, a gente poderia vir aqui no Source Image e adicionar como se fosse as opções, né, dos indianos. Eu vou tentar, só o seguinte, eu vou tentar baixar logo para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver como é que tá aqui na minha pasta. Tá dentro da pasta do jogo, no caso da disciplina. Eu vou só baixar aquela que é respectiva, que está exatamente os personagens, certo? Então, peraí, deixa eu só vir aqui em Accessities, em Charity, exatamente aqui. Eu tenho aqui o Play One, True, exatamente aqui. Deixa eu baixar. Só um minutinho, eu tô baixando aqui os personagens. Bom, tá, fizeram o download aqui, agora eu vou pegar exatamente cada um deles. Então, olha só, tem aqui o personagem, deixa eu vir aqui em projetos. Vou trazer esse botão aqui e vou vir aqui em projeto, imagens e vou adicionar cada um deles. O Charity One, personagem 1, o personagem 2 e também o personagem 3. Isso tudo aqui já está modelado, então vocês precisariam
exatamente já está com eles prontos, né, nesse caso, para o jogo de vocês. Então, eu vou pegar os jogadores e disponibilizá-los eles aqui. Perceba que todos eles precisariam estar com o mesmo tamanho, mas você pode vir aqui, selecionar os 3 personagens, colocar dentro do Canva, deixar eles numa mesma escala, por exemplo, vou deixar aqui no tamanho 70 por 70. E, obviamente, nas posições até mesmo satisfatórias. Por exemplo, aqui vou deixar ele na posição menos 280, na posição do Y igual a 50 e o eixo X menos 2. Aqui, também deixar na posição menos 2. Esse aqui também na posição menos 2 de Z. É Z exatamente, olha só. Se eu colocar 0, ele vai ficar atrás do objeto, seria menos 2 mesmo. E o SHA-1, ele está na posição 280. Obviamente, vou deixar todos na posição 50 em relação ao eixo X, ao eixo Y, para ficar todos na mesma altura. Em relação ao eixo X, ele vai ficar, esse aqui vai ficar com menos 280, esse aqui vai ficar com 280. E ele está mesmo, acho que talvez esteja no centro, né? Não sei. E aqui eu vou deixar na posição 0. Pronto, aí eles vão ficar exatamente numa escala, numa proporção, né, de posições. Então, ele não está, obviamente, clicável, né? Porque eu não adicionei o botão. Então, eu vou vir também aqui, por exemplo, e adicionar em cada um deles, eu posso selecionar os 3 objetos de uma vez só, e adicionar um componente de button. Então, ele adicionou esses botões em cada um. Então, aqui tem um botão, aqui também tem um botão, e aqui também tem outro botão. Depois, obviamente, quando for exatamente criar a logística, então, quando clicar neles, ele já vai avançar, né? Então, não precisa desse botão aqui de avançar. Ele já vai, quando eu clico em um desses, ele só avança se você clicar em um deles, então ele já vai diretamente para as outras instruções básicas do jogo. Por exemplo, eu vou criar a tela de instruções, certo? Então, vai ter exatamente algo assim. Obviamente, ele parece com a estrutura mais do outro do que com essa. Então, eu vou salvar essa cena. Eu vou reportar aqui a cena anterior, que é a cena do Home Test 1, e vou, quer dizer, não essa, mas sim o Helcom, essa aqui. Eu vou pegar exatamente essa mesma estrutura, é como se fosse ter selecionado exatamente o personagem, e vai mostrar as instruções. Então, eu vou salvar essa cena novamente, vou vir aqui em Scenes, e vou, como se fosse Instruction, né? Tipo, Instruction do jogo, certo? Então, Test 1. É bom, interessante que a gente renome exatamente cada um dessa forma, né? Então, eu vou salvar ela, e aí o que eu vou fazer? Vai ser exatamente aqui as informações da seguinte forma, a seguinte situação. Olha só, eu vou colocar aqui na hierarquia esse bar texto, esse aqui nesse caso o título do texto, nesse caso vai ser exatamente as instruções, então eu vou colocar aqui instruções. E obviamente vai ter esse texto, né, como vocês estão vendo aqui, vai ter uma informação de algum texto informando, mas também precisaria ter o áudio. E também precisa mostrar exatamente ao aluno quais são os teclados, né, as teclas que eles vão utilizar. Como é um jogo para dispositivos móveis, essas informações vão estar contidas através de um cursor, que vai estar como se fossem essas teclas do teclado aqui de direção, de orientação. Então, ele vai usar essas teclas para se basear. Vai ter o botão voltar e avançar, obviamente, voltar para aquela outra cena, exatamente escolher o personagem, e avançar é como se ele já tivesse lido as instruções e já vai para a tela exatamente do jogo, certo? Então, isso aqui vai ficar para uma próxima aula, quando eu for clicar em avançar, certo? Bom, então as instruções aqui, eu vou ter também que precisar de uma questão aqui de espaço, né, nesse caso, por exemplo, de informações sobre como seria exatamente o jogo. Então, eu vou vir aqui em projeto, vou vir aqui em imagem e adicionar exatamente essa imagem, que é exatamente essa, para dar só os aspectos de orientação para o aluno. Obviamente, não vai ser um botão como esse, mas
se tivesse digital, se fosse para aproveitar a estrutura do computador, então seria interessante a gente se basear por ela. E aí, com base nessa informação, a gente consegue obter, por exemplo, instruções básicas para que o aluno se oriente, né? Por exemplo, vou deixar mesmo propriamente dito no centro. Bom, então ele está nessa posição e eu vou colocar aqui as informações das instruções. Então, quais são as instruções que estão contidas? Por exemplo, vou colocar aqui, utilize as setas do teclado. Nesse caso, utilize as setas, acho que nesse caso do teclado, se eu estiver trabalhando com teclado. Se eu falo de setas, o aluno já vai entender que é setas que vão estar contidas na tela, né? Então, utilize as setas para explorar as cavernas. E através do mergulho, né, e recupere o tesouro perdido. Aqui também poderia melhorar essas instruções. Eu acho que talvez eu vou fazer isso também no decorrer das aulas. Por exemplo, mostrar o personagem como se fosse pegando tesouro, por exemplo, mostrando. Então, aqui só tá as instruções, mas não tem explicando, assim, não está demonstrando, né? Então, seria interessante também criar uma animação, talvez. Eu vou ver como é que eu faço isso aqui dentro do jogo, certo? Então, eu estou só colocando aqui as informações básicas, recuperar o tesouro, e depois disso eu vou colocar informações, por exemplo, aqui eu posso até mesmo aproveitar a mesma estrutura, dar um Enter aqui, que ele vai vir lá para baixo, olha só. Qualquer informação que eu coloque, se você acha que está muito, você já coloca dessa forma. Ou até mesmo, por exemplo, pode ser feita exatamente dessa forma, ou até mesmo você pode deixar aqui mesmo, né? Lá na tela do meu jogo tá abaixo, mas eu vou deixar aqui também, certo? Então vai ser assim, além disso, vou colocar assim, além disso, além dos perigos, desculpa, além dos perigos do mar, você enfrentará 4 atividades, ou você vai enfrentar, não, você vai ter que resolver 4 enigmas. Sendo um em cada uma das etapas, em cada level, nesse caso. Pode ser assim, né? Eu acho que talvez o aluno entenda. Você vai ter que resolver 4 enigmas, um em cada fase. Se colocar, por exemplo, assim, e também desejar boa sorte. Preste atenção. Preste atenção. Atividades. E boa sorte. Não só umas instruções básicas para que o aluno se oriente, né? Então, ele vai ter algo assim, né? Então, por exemplo, de informações como instruções. E aí a gente só vai, para finalizar nossa aula, a gente vai deixar um pouco aqui, criar essas lógicas, né? Por exemplo, de administração. Obviamente, as cenas que eu criei, eu preciso adicionar o builder. Eu acredito que tenha criado o charity, não tenha adicionado lá, então deixa eu adicionar isso aqui. Vai vir em File, Build Sense, adicionar exatamente ele à cena. Então aparece o teste, está faltando também o teste de Helcom, adicionar essa aqui também, então eu posso até deixar aqui. Então, ele vai listar os testes, vai para essa tela exatamente de seja bem-vindo. Depois vai para essa outra tela, né, de escolher o personagem. Depois que escolhe o personagem, vai para essa outra tela, que é o instruction, né? Que é exatamente essa. Aí é preciso adicionar exatamente a cena. Então, tá todas elas adicionadas. Bom, o que faz em sequência?
a gente vai fazer exatamente com que, depois que adiciona essas cenas ao build, criar exatamente a administração através do script que a gente criou, que é o controlador de cena, né, o Scenes Manage. Todas elas, eu acredito que tenha exatamente o Scenes Manage. Aqui, nesse caso, quando eu clico no Home Game, eu vou adicionar exatamente a tela na hierarquia, vir aqui o Canva e adicionar exatamente a cada uma dessas funcionalidades. Lembrando que o botão Créditos Contatos, eu preciso criar uma logística para que esses botões funcionem para aproveitar as cenas anteriores. Obviamente, o de teste, ele já tem exatamente essa estrutura. Vou adicionar exatamente um objeto, que é exatamente os... Tá faltando o Scenes Manager aqui, né? Bom, eu vou criar aqui um objeto, que é o Scenes Manager. Renomear aqui. Vou adicionar a componente aqui do script, Scenes Manager. Vou vir aqui também no botão Update. Obviamente, quando eu clico em atualizar dados, eu vou adicionar exatamente, quando eu clico nesse botão, vou adicionar exatamente a ação de um objeto, que é do Scenes Manager, e escolher a função exatamente do Scenes Manager para vai para a tela qual tela. Quando eu clico em atualizar dados, vai para a tela Update. Tem que estar exatamente como está você adicionou, salvou a cena. Chama a célula de update, que ele vai para a tela de update. Obviamente isso. Depois do button Resistance Shooter, eu vou também adicionar um botão, aqui um objeto, onde eu clico, através do Scenes Manage, vim aqui na função do Scenes Manage com a função Scenes Manage String, e vou escolher exatamente a cena que ele vai. Aqui, eu acho que até a cena, como é que está escrito lá, faltou adicionar, né, no builder. Então, deixa eu vir aqui. Vou vir aqui, projeto, vou vir aqui em Resistor, estudante, salvar essa informação. Vim aqui em Builder, adicionar essa cena. Ela vai ficar mais ou menos aqui, né, antes do teste. Tem também a informação de atualizar os dados, teste, é exatamente isso, né, que tem. Bom, então, esse aqui, o Home Game, ele vai vir mais para cá, porque depois que ele faz o login, então tem esse login vem antes, créditos, contatos, informações sobre, e a tela de registrar vem aqui. Pronto, então tem um Home Game, Update, Resiste Criança, Testes, e depois ele entra na parte dos testes. Acho que está tudo certo aqui agora. Bom, vamos voltar novamente lá para a gente vai voltar para o nosso Home Game. Vou adicionar aqui na hierarquia ao botão, já tem o botão do teste, no caso, Resistor, esse aqui no caso, né, o botão Resistor. Vou adicionar exatamente a cena, como é que está lá escrito, não lembro mais, que é o Resistor Student. Então, eu vou colocar aqui, Resistor Student, da mesma forma como está escrito. Bom, depois que eu vou em teste, clico no botão teste, também vou adicionar um Scenes Manager, a função exatamente aqui do Scenes Manager, através do Scenes Manager String, e escolho exatamente o testes nesse caso, olha só, acho que é exatamente isso que está escrito lá, testes. Então, dessa forma. Bom, além disso, tem um botão créditos, esse botão contatos, eles vão ser feitos depois que eu editar a logística, mas eu posso já adicionar aqui o botão do objeto Scenes Manage, aí eu posso escolher a função, eu preciso ajustar isso aqui. Se eu estiver exatamente no Home Game, ele vai para... Se eu estou no Home Game, ele vai para... Quando eu clico em Cresce, vai para o Cresce, mas quando eu voltar, eu tenho que voltar para esse Home Game. Certo? Então, a gente precisa depois agitar essa logística, assim como o botão créditos, contatos, que eu vou também adicionar um objeto do Scenes Manager e eu escolho a função que tem nesse objeto, que é exatamente a string. Depois eu edito exatamente elas. Bom, necessariamente aqui, a logística não está exatamente nesse botão, porque aqui eu posso realmente voltar para a tela de contatos, né, que é a tela que está. Que acho que talvez esteja escrito como sendo
exatamente contacts, né? Como está escrito aí. E do Credits também, obviamente, vai para o Credits. Obviamente, o que precisa ser feito, a logística, é no botão voltar lá do nosso na cena de contatos e créditos. Obviamente, quando eu clico no voltar, ele precisa automaticamente saber setar as informações. Isso aqui eu vou criar um script para isso depois. Bom, depois disso, quando eu clico exatamente em testes, ele vai para essa cena, quando eu clico em atualizar cadastro, desculpa, ele vai para essa cena aqui do update. Então, eu vou vir para essa cena. Obviamente, essa logística de atualizar dados precisam ser feita com banco de dados, então a gente vai voltar para essa cena depois, mas a gente precisa criar essa cena, a ação do botão votar. Então, você vai vir novamente aqui no botão do botão comeback, já tem já essa cena, né, que é o home game, já tá certo, é exatamente isso. Então, deixa eu ver qual outra cena que tem. Depois de atualizar os dados, eu posso ir para a tela de registrar criança, então, onde tem Register Children, então você vai pegar essa cena, estudantes, ver também se tem na hierarquia o botão Comeback, já tem aqui, né, já está escrito, mas também a gente adicionou exatamente o controlador de cenas com Home Game, tá correto? E depois tem no projeto tem a tela de testes. Acho que a gente como aproveitar a estrutura, né, então a gente já tem exatamente, só que nesse caso aqui está voltando para o Home, aí nesse caso aqui você vai voltar para o Home Game, quando eu clico em voltar. Obviamente, quando eu clico também aqui no teste, nesse botão, que é exatamente o Bound Report, precisa gerar essa tela de relatórios. Aí também precisa ser feito esse botão. Então, esse botão aqui vai ser feito depois. Quando eu clico exatamente no jogador, nesse caso no jogo em si, os Trinidianos, aí é exatamente informação sobre, eu acho que talvez seja exatamente qual aqui esse. A gente colocou isso aqui fora, né? Então tem que ser dentro do Canva. Então aqui seria exatamente o teste 1. Então, vou colocar aqui button teste 1. Esse botão aqui do teste 1, ele vai direcionar também a um botão através do Scenes Manage. Só que nesse caso, a cena que a gente vai escolher é uma cena diferente do que seja do home game. Ele vai ser exatamente a cena, quando eu clico nele, ele vai para a cena exatamente do teste 1. Nesse caso, quando eu clico, ele vai para aquele teste do Helcom, né? Que é exatamente aqui no Build Sense, essa aqui, Helcom teste 1. Então, tem que colocar exatamente como está aqui, né? Helcom teste 1. Ok. Então, a gente já fez exatamente essas. Aí, quando eu clico nesse botão, ele vai para essa cena aqui, que é essa. Aí tem o botão voltar. Esse botão voltar, ele vai voltar também para o home game. Quer dizer, ele vai voltar para, não para o home game, mas sim para a cena dos testes, nesse caso, né? Então, testes. Quando eu clico em avançar, nesse botão aqui, ele vai para qual cena? Essa cena aqui de escolher o personagem. Então, seria o Charlotte. Bom, aí você vai fazendo essa logística toda presente aqui no jogo, certo? Depois que a gente tem exatamente o botão avançar, ele vai para a cena de escolher personagem, que é essa aqui que a gente fez. E aí, obviamente, ele precisa escolher um desses personagens, mas a gente precisa depois criar essa logística, né? Depois de clicar nos botões, mas a gente vai fazer isso para um outro momento. Mas no button comeback, ele voltaria para, obviamente, essa cena do... Quando ele volta para a cena de Helcom Test 1. Helcom Test 1. Eu vou só colocar aqui em um desses botões aqui do Shared, adicionar justamente o Scenes Manage, mas esse seria exatamente um outro script, certo? Depois a gente edita. Eu estou falando exatamente desse terceiro personagem, só para a gente ter essa funcionalidade lá, que é exatamente
Quando ele clica exatamente nele, vai para essa cena. Mas esse a gente precisa criar um script que vai direcionar para a cena de instruction, certo? Então, quando clico em um desses aqui, eu vou setar as informações dentro do jogo, de qual personagem que ele escolheu, e em seguida ele vai para essa cena. Então, isso aqui não é feito através do Scenes Manager. Ele pode utilizar o Scenes Manager de outra forma, não dentro do clique. Obviamente, o clique vai funcionar, mas é como se fosse um outro método, que a gente vai criar exatamente outro script. E aí ele vai para essa outra última tela, que é a instruction. Eu vou salvar. E aí vai ter esse botão votar, que ele vai votar também para o home, no caso não é o home game, mas sim shared, como está exatamente especificado, como fosse escolher outro personagem, que é exatamente essa cena, certo? Então seria shared. Então se tudo isso precisa ser feito, né, tipo a logística, olha só, esse Scenes Manager você consegue fazer boa parte do jogo, né, praticamente funcionando. Então, eu vou aqui voltar para o home para a gente tentar ver a logística, certo? Olha só. Executando aqui. Então, contatos, vai para a tela de contatos, votar, vai para a tela de créditos, votar, volta para o home game. E sobre também, tem informação sobre o jogo, votar, volta para o home game. Criar conta. Teria que criar conta, cadastrar o usuário, verificar com banco de dados, isso aqui vai ser feito em outro momento. Em votar. Vou aqui na tela de entrar, então eu teria exatamente logado, aí eu teria que clicar em enviar e a logística funcionar aqui, verificar exatamente os campos. Então, depois que ele clica em enviar, que as credenciais estão ok, ele vai para essa cena aqui, que eu preciso fazer essa ponte, que é o home game. Então, uma vez que vai para essa cena aqui do home game, eu tenho a tela de contatos, aí precisaria voltar aqui, ele volta para o home game, então tá com esse erro, né, porque a gente precisa fazer exatamente a logística, assim como o crédito, quem cresce vai para a tela de créditos. Então, quando clica em atualizar cadastro, vai para essa tela aqui, atualizar cadastro, volta para o home game, registrar criança, também ele vai para essa tela, ele vai cadastrar a criança, e aí depois ele volta para essa outra tela, que é a parte de home game. Depois disso, eu posso ir para a tela de testes, que aí tem exatamente os testes escolhidos. Se eu clicar em voltar, ele volta para o home game. Clicando no testes, aqui não está indo, né? Então, quando eu clico em testes, o que acontece? Quando eu clico exatamente no button test 1, a gente colocou apenas um botão, é como se esse aqui não tivesse essa cena. Build Sense. Helcom teste 1. Tá igualzinho nesse caso, olha só. Quando eu clico no botão, on click, ele não tá dando, ele não tá direcionando. Talvez a escala tá correta, né? Então, eu acredito que precisa, talvez, colocar realmente uma estrutura de botão mesmo. Porque olha só, aqui tá realmente como um botão, mas tem um objeto dentro, né? Aqui tem, tá faltando algumas outras componentes. Então, seria mais interessante trabalhar com o botão mesmo do personagem. Então, você vai vir aqui em UI, Button, e aí eu vou colocar as informações. Quando eu clico, escolho o Scenes Manage e escolho a função aqui do Scenes Manage, que vai direcionar para a cena exatamente do... Deixa eu ver como é que tá aqui. No Build Sense, exatamente para a cena do Helcom Test 1, né? Então, Helcom Testes 1. Bom, aqui tá ok, mas aí só que a gente precisa editar esse nome do botão, certo? Rename, teste 1. Além disso, eu preciso também adicionar a sprite, que é exatamente essa. Eu vou trocar essa aqui por essa, então, venho para esse botão, seleciono ele. Obviamente tá horrível aí, mas eu vou ajeitar ele. Eu vou deixar ele como se fosse
acho que 160 por 160, acho que seria um número interessante. Ou até menos, está muito grande. Talvez 100. 120. Muito grande também, né? Então acho que talvez seja 100 mesmo. A posição, deixar ele 380 e aqui 200. Muito em cima, né? Então 190. Tá bom assim. Então, só executando. Ele vai para essa cena, né? Deixa eu voltar aqui. Tem o nome do button, é só você vir aqui e editar esse texto. Pode até eliminar ele. Ele vai funcionar da mesma forma. Certo? Bom, então já está funcionando isso aqui, né? Então talvez aquele outro não vai funcionar quando for escolher o personagem. Mas aí quando eu clico aqui, ele vai para essa cena, voltar, ele volta novamente para cá, e avançar, ele vai para escolher o personagem. Obviamente aqui também não vai funcionar, então precisa adicionar um botão. Então, a gente vai fazer isso para um próximo momento. Então, a gente vai adicionar os botões aqui, vai depois setar as informações no jogo, eu só preciso fazer isso quando começar a fazer a produção mesmo do jogo em si. Porque algumas informações precisam ser inicialmente setadas. A gente vai fazer isso aí aos poucos. Bom, então, quando escolhe um personagem, ele vai para essa cena aqui, que é essa cena do Instruction. Que é essa aqui, certo? Quando eu clico nela, obviamente, quando vou em votar, ele volta para essa cena de escolher o personagem novamente. Bom, a gente está começando a criar toda a parte de logística, aí na próxima aula a gente vai fazer algumas outras funcionalidades desse jogo, certo? Então, para esse primeiro momento, a gente fica por aqui. Então, espero que você tenha gostado demais dessa aula. Ficamos por aqui e nos vemos até a próxima.